E hoje, na série Lendas de Hollywood, Rodolfo Valentino, ou, para ser mais exata, Rodolfo Alfonso Rafaelo Pierre Filibert Guglielmo de Valentina d'Antongola. E ficou conhecido como Rodolfo Valentino. Para quem não me conhece, eu sou a Sil Ribeto, sejam todos bem-vindos ao canal. Rodolfo Valentino foi mais um ícone do cinema mudo. Antes dele, houve um ator chinês de descendência japonesa, que era considerado o ator exótico da época. Mas a maioria deles eram assim, como a família Barrymore, o Lionel John, ou como Douglas Fairbanks, que era o homem que os americanos gostariam de ser. E de repente aparece o Valentino para quebrar todos os paradigmas, com seu jeito sedutor de Latin lover, e as mulheres ficam enlouquecidas por ele, enquanto os homens o odiavam. Tanto que na época que ele deixou uma barba crescer, até os barbeiros norte-americanos fizeram um movimento contra, porque disseram que eles iam perder clientes graças à barba do Valentino. Então ele era ator, cantor, dançarino, ele foi apresentador em concursos de beleza. Durante muito tempo ele excursionou da costa leste para a costa oeste com o Teatro Vaudeville, que seria como o teatro musical da época. E, infelizmente, como ele faleceu muito jovem, aos 31 anos, a única gravação que existe da voz do Valentino é cantando. Existem 2 músicas que ele gravou. Embora todos os amigos o convencessem a fazer cinema falado, porque a voz dele, segundo quem o conheceu, era uma voz muito bonita. E ele era todo caras e bocas. Para falar do Rodolfo Valentino, é tanta informação em tão pouco tempo de vida e de carreira que daria para fazer uma minissérie. É claro que existe muita lenda sobre ele, mas tem muita verdade. E ele assim, durante algum tempo, enquanto ele tentava carreira no teatro ou no cinema, ele fez um trabalho assim. Ele começou em Nova York logo que ele veio, e ele era dançarino, assim, tinha alguns clubes onde as velhas senhoras ricas iam para se distrair e elas dançavam com os belos rapazes. E é claro, algumas até bancavam um deles, e ele conseguiu sobreviver dessa forma. E por causa do cabelo dele milimetricamente ajeitado com aquela brilhantina, aquele cabelo passou a ser chamado de vaselino, em homenagem a ele. E na época era um cabelo usado por atores europeus, principalmente os italianos. Valentino teve várias namoradas, alguns casos, outras mulheres que juravam que tinham tido um namoro, um caso, ou até casado com ele, só que nunca foi provado nada, porque oficialmente ele casou 2 vezes. Uma vez ele se casou por impulso com uma amiga, que foi amiga dele a vida inteira, que se chamava Jean Acker. Na noite de núpcias ela surtou e o trancou para fora do quarto do hotel. Não havendo a consumação, o casamento foi anulado. Depois de um certo tempo ele se casou com Natasha Rambova, uma
atriz, mas ela era designer de figurinos, de cenários. E ela, na verdade, era uma moça muito rica porque o pai dela era do ramo de cosméticos. O nome dela era Winifred. E ela era norte-americana. Mas ela usou o nome Natasha Rambova para ficar mais exótico, como muitas outras atrizes da época. A Natasha, ela se apossou como agente do Valentino e começou a querer controlar a carreira dele. Eles acabaram fazendo filmes muito caros, que não caíram no gosto do público, não deram um bom retorno, e o Valentino começou a ser evitado por causa dela. Na época em que eles estavam casados, ela usou quase todo o dinheiro dele para construir Falcon Lair, que era uma mansão para eles, né? Porque eles iam se casar e morar nessa mansão. Uma mansão que até ficava próximo da casa onde morou a Sharon Tate e o Roman Polanski. Aquele lugar assim é meio bizarro. Além de tudo isso, o Valentino diziam que ele era um italiano pobre, mas na verdade não. O pai dele era um veterinário muito bem sucedido, a mãe dele era bióloga e ela também era pianista, cantora, dava aula de música. Então não era o rapaz pobre. Quando surgiu o roteiro do filme Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que era baseado no livro de Vicente Blasco Ibáñez. Tinham todos os atores escolhidos, exceto o Julio, que era o playboy argentino, o que usava roupa de gaúcho e dançava tango. E o Valentino falou, eu sou Julio, foi feito para mim, eu sou o Julio. E ele foi atrás, até quem conseguiu foi uma amiga dele, que era editora dos filmes, né? A Mulher da Tesoura, que era Juni Mathis. E foi ela que tentou um teste para ele, e ele se paramentou todo, se transformou em Julio e conseguiu. Esse filme foi para os estúdios, assim, o recorde. E é considerado o 6º melhor filme da era. Foi a primeira vez que os estúdios tiveram um retorno na casa de 1 milhão. Até então, mesmo com Mary Pickford, Douglas Fairbanks e outros, não havia isso. Ele passou a ser o queridinho por algum tempo da indústria cinematográfica. Só que a Natasha, controlando a carreira dele, ela botou para fazer alguns filmes que ela achava fantástico, como Monsieur Bouquet, Love on the Rocks, que ele fez com a Gloria Swanson, mas eram filmes assim que todo mundo achava excessivamente fora da realidade. E disseram até que, como Monsieur Bouquet, ele aparecia afeminado. Aí começaram a surgir boatos sobre a sexualidade dele, porque ele tinha muitos amigos, inclusive era amigo de muitos atores gays, que na época Hollywood não aceitava isso, então eles mantinham. Então surgiu muito boato, mas nada foi confirmado. No fim, para o vídeo não ficar muito longo, depois eu volto em outro vídeo falando mais sobre ele. Ele fez o Shake, que foi outro sucesso, Sangue e Areia, onde ele fazia um toureiro. E sempre sendo assim o encanto das mulheres. Ele treinava boxe para manter seus músculos. Ele era um homem muito alto. Só que
ele passou a sentir dores abdominais muito fortes e não ligou para isso. Foi para Nova York. Quando chegou lá, ele estava com uma úlcera, com uma apendicite. A cirurgia foi um sucesso. Só que na convalescência ele desenvolveu pleuresia e peritonite, vindo a falecer com 31 anos. O funeral do Valentino foi uma sensação. Homens e mulheres, mais de 100 mil pessoas. Aí aparece, ele já tinha terminado com a Natasha, tirado. Na verdade, ele foi obrigado a tirá-la do cargo de agente para que a carreira dele fosse para frente. E aí ela se enfureceu, foi embora e pediu divórcio. Quando ele faleceu, ele estava tendo um namoro com a atriz de cinema mudo Pola Negri. E Pola fez uma cena. Ela chegou, aquela entrada triunfal de atriz de cinema mudo, se jogou em cima do caixão, chorou e berrou que ela era a esposa de Valentino. Well, não precisa nem dizer que o lugar onde ele estava sendo velado, teve gente quebrando as janelas para invadir. E assim foi. O mais triste de tudo isso é que, lógico, depois os estúdios pagaram de Nova York até Los Angeles um trem para o cortejo fúnebre dele, que em Los Angeles foi outro monte de gente, só que na época Los Angeles tinha muito menos habitantes e menos ainda que Nova York. Mas mesmo assim veio gente de tudo quanto foi lugar. Ele está sepultado numa cripta no cemitério Forest Lawn. A cripta é aquele tipo de capela onde tem várias gavetas, graças à amiga Juni Mattis, porque os estúdios que faturaram tanto com ele não foram capazes de construir um mausoléu para ele. Aí apareceu a lenda da mulher de preto. Uma mulher toda de preto que descia de um carro com uma flor vermelha e deixava no túmulo dele todos os anos, no aniversário do falecimento dele, que eu sou péssima com datas, foi em 23 de agosto de 1926. Ele nasceu em Castellaneta, na Itália, em 6 de maio de 1895. Essa mulher passou a aparecer todo dia 23 de agosto para levar essa flor para o Valentino. Ao longo dos anos, várias mulheres assumiram o papel da dama de preto. E até hoje tem dama de preto que leva flor para o Valentino. Quem seria? Quem seriam? É uma lenda de Hollywood, como tantas outras. Bom, esse foi um resumo sobre a vida, a carreira de um dos atores assim mais marcantes da sua época, o sex symbol, o Latin lover, que enlouquecia as mulheres e que gerava ódio nos homens, porque ninguém conseguia ser um Valentino, que além de tudo dançava tango. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal. De vez em quando, por favor, veja se você ainda está inscrito no canal, porque o YouTube pegou uma mania de desinscrever. Você se inscreve no canal, de repente você não está inscrito mais. Mas enfim, né? Fazer o quê? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou escrever um pouquinho mais sobre Valentino para um próximo vídeo. E ainda vou falar sobre Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Ramon Novarro, que eu adoro, e muitos outros. Tem gente pra caramba nessa série. Beijos, gratidão e até!